Se você começou, não pare. Se você começou a sua aprendizagem da direção, seja na autoescola, seja em aulas para habilitados, não pare. Certifique-se de que você tenha do seu lado um profissional competente, um profissional que se preocupe com o acolhimento emocional, um profissional que se preocupe de ensinar para você de uma forma significativa, que tenha a habilidade de fazer a escuta atenta das suas dificuldades, dos seus problemas e que saiba explicar de uma outra forma quando da forma que ele explicou você não compreendeu. Isso é muito importante. Se você começou, não pare. Se você não está fazendo mais autoescola porque já é habilitado, ou se você está aprendendo sozinho, com segurança, habilitado, numa rua calma, numa rua tranquila, se você encontrou dificuldades pelo caminho, não pare, não abandone. Eu vou fazer uma pergunta para você aí que está me ouvindo, e cada um de vocês vai dar a resposta para si mesmo, tá? Há quanto tempo você arrasta o medo de dirigir como se fosse uma bola de ferro presa aos seus pés, te levando para o fundo, para o buraco? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está aí penando, que você está aí lidando com seu medo de dirigir e não consegue se livrar dele? Por acaso, alguma vez você já começou um plano de treinamento, uma estratégia de enfrentamento e desistiu? Uma coisa que eu sempre digo para as minhas alunas, quando nós estamos tendo aula de direção e elas vêm com aquele papo de vou desistir. Ah, Márcia, vai ser muito difícil ensinar para mim. Tá, já está se boicotando, já está se derrotando antes do tempo? Por que vai ser difícil? Nada é difícil o suficiente para fazer a gente desistir quando nós temos determinação, quando nós temos força de vontade, quando nós temos vontade de aprender. Isso é muito importante, isso é fundamental, porque quando você tem vontade de aprender, quando você toma a sua decisão de que você vai aprender, vai se esforçar, vai conseguir, nada move você dos seus objetivos. Não pare, não abandone, não desista. Se você tomou a decisão, é agora que eu vou me livrar do meu medo de dirigir para sempre. Foque nessa decisão, fique fiel a ela. Tenha um objetivo. Qual é o seu objetivo? Superar o medo de dirigir? Então estabeleça as suas metas para atingir esse objetivo. Qual é a minha meta? A minha meta é ser dedicado, a minha meta é me esforçar, a minha meta é não ter pressa, não querer queimar etapa. A minha meta é não desistir do que eu estou fazendo. Se é para você começar e desistir, nem comece. Se é para você fazer 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas e desistir, não jogue seu dinheiro fora, não faça isso. Guarde, faz outra coisa. Se é para desistir, nem comece. Você tem que lembrar que arrasta esse medo de dirigir há anos esse medo de dirigir te atormenta, te tira o sono, te tira a autoestima, te faz sentir derrotado, fracassado, humilhado, te faz sentir impotente diante do próprio veículo. Olha só, gente, vocês estão dando poder a um objeto inanimado, a um monte de lata, a um monte de fio, de controlar a vida de vocês. Eu me sinto impotente diante desse carro, diante de um objeto inanimado. Será isso mesmo? Parem, pensem. O carro é um objeto inanimado. Ele não tem vida própria, ele não decide as coisas, ele não manda em vocês.
Vocês mandam, o carro obedece. Vocês mandam bem, o carro obedece bem. Vocês querem se livrar de anos de medo de dirigir em 2, 3 aulas? Vocês querem se livrar de um sofrimento que carregam há muito tempo, a toque de caixa, rapidinho, da noite para o dia, num estalo de dedos? Peraí, gente. A vida, às vezes, pega duro com a gente porque ela quer ter certeza que a gente realmente quer aquilo que a gente tanto se empenha para conseguir. Mas eu faço um convite à reflexão. O quanto vocês estão trabalhando em vocês mesmos para superar o medo de dirigir? Ou vocês não estão trabalhando? Ou vocês estão pensando, eu vou para o trânsito porque é no trânsito que se aprende e não é no trânsito que se aprende. Não desse jeito. Você tem que estar com o controle completo e total do veículo. Você não pode bobear. Não é errando que se aprende. Porque se você erra sem saber como consertar, você fica errando em sequência, erra e acaba com o que sobrou da sua própria autoestima. Agora, se você erra, sabe onde está errando, vai saber o que precisa consertar. Se você tiver um bom profissional que vai explicar para você onde você está errando, se você consertar e se você aperfeiçoar, mas para isso você tem que saber. Não basta errar em sequência, não basta errar e cada vez mais errar e não saber consertar. Não adianta você estar ali com o carro morrendo o tempo todo, pede uma ajuda e alguém só diz para você, solta a embreagem devagar. Isso não é ajuda. Dirigir não se resume a soltar a embreagem devagar. Você tem que saber o posicionamento do pé no freio, o modo de pisar na embreagem, o ponto ideal da embreagem. Tem que fazer esse exercício fora do trânsito. Não vá fazer testes, não vá por tentativa e erro para o trânsito. Vocês estão sendo ansiosos? Vocês estão sendo apressados? Vocês estão queimando etapas? Parem para pensar nisso. Vocês querem tudo para ontem? Vou pegar o carro, vou dirigir, vou dar uma volta. E daí? Não sabe nem pisar em pedal. Não sabe trocar marcha. Não sabe parar o carro. Não tem controle dele. Se passa um cachorro, uma criança, uma bola correndo na frente do carro, vai fazer o quê? Vai bater? Vai atropelar? Porque não treinou antes como é que para o carro? Porque não sabe controlar o carro no engarrafamento? Porque não se sente seguro? Sabe esse medo, essa tremedeira, esse suor, essas manifestações físicas da ansiedade que atacam órgãos-alvos? Sabe de onde isso vem? Isso vem da falta de controle emocional. Quando você faz uma tarefa que você domina, que você sabe exatamente como executar, você fica tranquilo. Se você vai fazer uma coisa que você ainda não sabe, que você não domina, você fica nervoso, você erra, você não acerta, você não sabe como consertar. E aí fica lá, frustrado. Eu me sinto frustrado. Frustrado a gente fica quando tem um excesso de expectativa. Tem muita expectativa e aquilo que você tanto quer não acontece. Mas a frustração, ela existe muito em função do não saber como fazer, de não ter sido ensinado direito, de não ter sido ensinado na diversidade de comandos que um carro exige. Carro se dirige no pedal, gente. Vocês têm que saber usar cada pedal separadamente, os pedais de forma combinada, nessa imensidade de situações. E como é que você aprende? Você aprende com treino. Você aprende com um bom profissional do teu lado que trabalhe a aprendizagem, ensino e aprendizagem significativa, que os conteúdos preventivos, evitar acidente, treinar o olhar, treinar o pé, treinar a mão, treinar volante, fazer os treinos corretamente, dirigir em linha reta, apertando o pedalzinho de acelerador e trocando marchinha, não é dirigir, esquece isso. Seus problemas vão começar quando o carro
se estiver em baixa velocidade, quando tiver que reduzir, quando tiver que fazer uma parada de emergência, uma frenagem de emergência. Quando o carro da frente, num cruzamento, ameaça ir e não vai, se você sair arrancando com tudo, você vai achatar atrás desse carro. Esse negócio de medo, eu tenho medo de carro atrás de mim, não tem. Te provo que você não tem. Você só tem medo porque não domina os pedais. Você tem medo que o seu carro morra e todo aquele povo que está atrás de você comece a buzinar, comece a te xingar, comece a te deixar nervoso, impaciente. Aí você vai errar. Você vai errar, não vai saber como consertar, vai ter a situação muito agravada pela questão emocional. Tá nervoso, o nervosismo vai cegar você. Você não vai sentir as pernas. Você não vai sentir o carro, você não vai ouvir o carro. Você não vai colocar todos os seus sentidos interagindo com o veículo naquele momento. E o teu nervosismo vai te trair. E aí é onde você vai passar momentos horríveis, que todo mundo já passou, inclusive eu já passei, assim que saí da autoescola com a minha habilitação. Também passei muito medo de dirigir, passei muito sufoco, morri muito carro, muita gente atrás buzinando, porque não tinham me ensinado a dominar os pedais. Passei um monte de tempo dentro do processo de formação e aí saí, como a maioria de vocês, sem conhecer pedal, sem dominar pedal, sem saber o que fazer e morrendo carro por aí. Como vocês sabem, tem vídeos aqui que contam a minha história, como eu superei o medo de dirigir só aos 42 anos de idade. Então, pensem, reflitam, disponham dos recursos que puderem dispor, disponham dos profissionais que quiserem dispor, mas antes, pesquisem muito, vejam, tentem pegar referências de outras pessoas que já fizeram aulas com esses profissionais. Resolveu? Tá dirigindo? Ou só bateu aquela fotinha com a chave na mão para dizer, olha, o fulano concluiu aqui, tá uma beleza. Como é que é isso? Tentem saber. Sabe quem é a melhor fonte, a fonte mais segura? É o próprio cliente, é o próprio aluno que saiu de um serviço de habilitados ou de uma autoescola e tá dirigindo. Olha, eu aprendi o fundamento básico, mas nunca esqueçam que depende muito de vocês treinarem. Não adianta vocês investirem um dinheirão, uma baba, para conseguir a carteira. Não adianta investir uma baba em aula ou treinamento para habilitado para você aprender a dirigir, receber os fundamentos e você não treinar. Não adianta você achar que você vai sair de lá dirigindo por tudo com uma prática que você não tem. Dirigindo por tudo como uma pessoa que tem anos de carteira e de prática e de direção, que dirige todo dia, que executa todo dia os mesmos movimentos, porque essa repetição para o movimento se automatizar é muito importante. Não adianta. Se é para começar e parar, nem começa. Guarda esse dinheiro, gasta com outra coisa. Não joga dinheiro fora, porque não vai adiantar. Não adianta começar alguma coisa e cair pelo caminho. Não adianta começar alguma coisa e ficar pelo caminho, se sentindo o burro, o fracassado, o tonto, o que não consegue. Filtrem muito o que vocês ouvem. A opinião dos outros não tem que ser a realidade de vocês. Se alguém chegar para vocês e dizer que vocês nunca vão dirigir, fuja dessa pessoa, fuja. Se for um profissional, fuja dele, saia correndo. Vai para outro lugar. Se escutou essa besteira dentro de ambiente de aprendizagem, procura outro, porque isso aí não serve. Nós, seres humanos, temos a capacidade de aprender até o último dia da nossa vida. Temos a capacidade de aprender até o momento do nosso
último suspiro. Nunca esqueçam disso, não vão esquecer disso para o resto de suas vidas. Todos têm a capacidade de aprender. O modo como nós dirigimos diz muito sobre os instrutores que tivemos, sobre aqueles que nos ensinaram alguma coisa. O modo como você está dirigindo hoje ou como você não está dirigindo diz muito sobre o modo como você aprendeu. Afinal, você entrou no processo de habilitação sem saber dirigir e saiu dele sem saber dirigir. A única pessoa que sabia dirigir, que tem habilitação para ensinar, que tem curso, que tem formação para ensinar, era aquele profissional que estava do seu lado ensinando uma pessoa que não sabe dirigir a dirigir. E se essa pessoa entrou no processo sem saber dirigir e saiu dele do mesmo jeito, alguma coisa aí está errada. Não tem por que vocês se culparem por isso, se acharem os burros, porque lembrem-se, vocês são aqueles que não sabem dirigir. Cabe àquele que sabe dirigir ensinar quem não sabe. E eu não estou falando aqui de treinar, não estou falando de instruir, não estou falando de adestrar. Eu estou falando de ensino e aprendizagem significativa, preventiva, que ensina você a dirigir, a evitar acidentes e a dirigir sempre de um modo muito seguro. Quanto a você que está me ouvindo aí, se é para começar e desistir, nem começa. Começou, tá ruim, não dá? A pessoa que está te ensinando não está correspondendo, procura outro. Uma hora você vai achar um bom profissional que vai te atender nas suas necessidades, que vai ler o seu perfil, que vai trabalhar acolhimento emocional com você, um profissional que saiba te explicar de uma forma que você entenda. Se desse jeito você não está entendendo, ele tem que saber explicar de outro. Ele tem que saber aplicar exercícios, voltar atrás nos exercícios, modificar os exercícios, ajudar a controlar a sua ansiedade, apostar muito em você, trabalhar muito, incentivo para você despertar a sua motivação. É assim que eu trabalho aqui na minha empresa, MP Condutas Preventivas no Trânsito. Meu escritório é aqui em Blumenau, no bairro da Velha. Eu estou na rua direto com as minhas alunas, dando aula, trabalho com o método que eu desenvolvi em 2012 para a realidade brasileira, a partir de estudos de intercâmbios internacionais, para poder desenvolver esse método para o desenvolvimento de condutores. Eu não trabalho com treinamento de habilitados, eu trabalho com desenvolvimento de condutores. Isso vai além, é formar para a vida e para o volante. É fazer com que o meu aluno seja capaz de dirigir a própria vida e o próprio carro com autoestima, com independência, com liberdade e principalmente com autonomia, que significa saber o que fazer quando estiver dirigindo, quando estiver no trânsito. Aluno meu não vai para trânsito se o carro não come na mão. Não sou louca de fazer isso, até porque minhas aulas são no próprio carro do aluno, para que ele conheça o carro que ele tem, os recursos que o carro dele dispõe, e para que ele conheça e vá se habituando com o carro que ele vai dirigir. Esse é meu recado para vocês. Se começarem alguma coisa, não desistam. Não desistam, porque se você começar na autoescola e desistir, o seu processo vai jubilar, vai vencer 1, 2, 10, 20 vezes. E daí? Você começou o processo, quanto mais tempo você desiste no meio do processo, mais o tempo passa. E a crescente aí são semanas que você perde, meses que você perde, e aí quer retomar o processo antes dele caducar, fica desesperado porque não conseguiu. Ah, meu processo jubilou, vou fazer tudo de novo. E vai gastando dinheiro e vai jogando dinheiro fora. Vai começar uma aula para habilitados?
Faça essa pesquisa antes. Quem é o profissional que vai me ensinar? Quem que ele já ensinou? Já está dirigindo ou não está? Todo mundo está dirigindo, outro não está? Por que será que não? Tente saber a história da pessoa, a história de cada um. Será que essa pessoa fez menos aulas do que ela deveria fazer para dominar o carro? Aí não aprende mesmo. Mas sempre procurem se orientar. Sempre procurem saber. Sempre procurem ter referências. Assistam uma aula de outra pessoa, analise. Será que esse é o profissional que eu quero dando aula para mim? Será que ele vai me ajudar? Será que ele vai saber me acolher emocionalmente? Pensem muito nisso. Pensem muito nisso. Dediquem-se aos treinos. Não esmoreçam. O erro é nosso amigo. Ele nos informa, nos diz aquilo em que estamos errando e aquilo que nós precisamos acertar. Então, prestem muita atenção nisso. Ok, condutores? Estou à disposição. Utilizem aqui os espaços de comentários do canal para deixar o seu comentário, para deixar a sua dúvida, aquilo que precisa ser esclarecido. Se gostaram do vídeo, dê uma curtida. Vamos fazer ele chegar ao maior número de pessoas possível. E lembrem-se, o medo de dirigir é alguma coisa que arrasta correntes na sua vida há anos. Não vai ser da noite para o dia, não. Vai ser com muito esforço, vai ser com muita disciplina, com muita dedicação, com muita vontade de vencer. Da sua parte e também da parte de quem é o seu professor e vai lhe ensinar a dirigir.